Olá, tudo bem? Como estão todos? Eu me chamo Rafael e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre preconceito. Por que hoje ainda existe tanto preconceito, como que isso nos afeta em várias áreas. E eu não digo só do preconceito racial, preconceito com mulheres, preconceito, né, em relação a se você é gordo, magro, qualquer tipo de estereotipo. Isso é muito complicado porque, se você for ver, nós estamos em pleno século XXI. Isso não deveria ser uma coisa tão recorrente assim, mas parece que cada dia mais a gente vê esse tipo de coisa acontecer. E através, querendo ou não, do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, conhecerás o mundo, eu consegui descobrir vários preconceitos que eu tinha, que eu também não achava que eu era uma pessoa preconceituosa por ter tatuagem, piercing, esse tipo de coisa. E eu não achava que eu tinha preconceito, não achava que eu era uma pessoa preconceituosa, até fazer a minha autoanálise, né, e descobrir que eu era sim uma pessoa preconceituosa. Mas eu consegui mudar muito dessas coisas, na verdade eu consegui quebrar todos os meus preconceitos. E isso me fez aceitar as pessoas do jeito que elas são, com as opiniões que elas têm, com as diferenças que elas têm. Isso me fez evoluir, me fez crescer de uma forma muito boa, não só comigo mesmo, mas com as pessoas que estavam à minha volta e com as pessoas que eu vim a conhecer, seja por um curto período de tempo ou que elas passaram mais tempo na minha vida ou que até hoje estão. Por exemplo, eu mesmo estou no meio da tatuagem, eu sou tatuador. E muita gente acha que pelo fato, por exemplo, de eu ser tatuador, eu não poderia de maneira nenhuma trabalhar com desenvolvimento pessoal, porque talvez eu fosse uma pessoa, né, tipo, muito diferente do estereotipo das pessoas que normalmente fazem esse tipo de trabalho. Mas eu provei para mim mesmo, né, e para várias pessoas que me conhecem, que sabem como é o meu estilo de vida, como eu vivo, como eu lido com os meus familiares, com os meus amigos, com tudo que está à minha volta. Eu acredito que sim, eu tenho plena capacidade de poder fazer isso de uma maneira muito íntegra, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né, na nossa vida, a nossa integridade. Eu consegui isso também através do conhece-te a ti mesmo. Então, o que acontece? Preconceito. Preconceito é uma coisa devastadora. A mulher sofre muito preconceito e eu acho isso uma coisa absurda e complicada, porque as mulheres, todo mundo tem uma mulher na sua vida, é impossível não ter uma mulher na sua vida, sua mãe, suas amigas, irmãs, todo mundo tem uma mulher na sua vida e todo mundo tem uma mulher maravilhosa na sua vida. E como que nós podemos ter preconceito em relação a se elas são capazes ou não são capazes? Eu tenho uma esposa incrível, eu tenho uma mãe incrível. As mulheres que passaram na minha vida, eu te digo, a maioria foram mulheres sensacionais. Eu aprendi muito com as mulheres, justamente porque elas têm não só a doçura, né? Tipo, elas têm a convicção, elas são mães, e mesmo as que não são mães, elas têm acoplado dentro do ser feminino essa coisa de cuidado, essa coisa de delicadeza. E quando eu digo delicadeza, eu não estou falando delicadeza de pegar uma coisa, de ser delicado com isso, não, de delicadeza com a vida, de delicadeza com os detalhes, de delicadeza com tudo que elas fazem. Você pode ver, tipo, por exemplo, no meio da tatuagem, as mulheres que fazem desenho, elas têm um toque muito especial, elas têm um toque nos desenhos delas que são muito interessantes, as artistas plásticas e por aí vai. Então as mulheres são algo que são alvo muito de preconceito. E eu acho que isso é terrível, porque não faz o menor sentido, porque como eu estava falando, todos nós temos as mulheres nas nossas vidas, e elas sim fazem uma diferença imensa. Eu duvido que não tem um de vocês que não tenha uma mulher que tenha feito uma diferença muito, não digo só significativa, mas muito significativa na tua vida, sabe? Começa pelas nossas mães, né? Começa por essas mulheres que nos geraram a vida.
E mesmo que você né, tipo, tenha sido abandonado, alguma coisa tenha acontecido com você que você não tenha tido essa figura maternal, você sabe que isso, tipo, lá dentro de você, isso faz parte de você. Porque quando o ser humano nasce, ele não pega só os genes, e por mais que ele tenha nascido homem, ele não pega os genes só do pai dele. Não, muito pelo contrário. Esses genes são alinhados dentro da nossa vida, dentro do que a gente é, de quando a gente já nasce. Então nós sim temos toda uma genética masculina e feminina dentro de nós que é inevitável. Inevitável, você pode ser machista, o que for, dentro de você, você tem uma quantidade de hormônios femininos sim, entendeu? E tudo isso nos faz ser os seres que nós somos. Não só isso, como todos esses exemplos de mulheres que nós temos na vida de todo mundo, sem exceção nenhuma. Então o fato de existir ainda um preconceito com elas é um absurdo, como eu falei, é complicado, porque as mulheres sim deveriam ter cada vez mais direito de voz em todos os aspectos. Elas deveriam sim, tipo, ter os mesmos tipos de salário, ter os mesmos direitos, igualdade, isso aí é o mínimo. É o mínimo que o ser humano no planeta inteiro devia ter para com todas as pessoas. E como as mulheres por muito tempo não tiveram e ainda não tem muitas dessas coisas, eu acho que sim, eu sou a favor disso aí, de termos direitos iguais para todos, né? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num planeta em que ao invés de evoluir, parece que ele está regredindo em determinados pontos. E no meu ponto de vista, isso é praticamente inadmissível, né? Eu estou fazendo esse vídeo principalmente, né, falando do preconceito e dando essa ênfase para o preconceito com a mulher, porque o que acontece? Você vê às vezes as mulheres tendo preconceito com elas mesmas, sabe? E isso também é muito complicado, né? Isso fere o meio, isso fere a mulher e toda essa questão desse movimento humanitário, esse movimento que é transformador, porque algumas pessoas não entendem o significado da palavra feminismo, mas feminismo é uma palavra que é muito importante, é uma palavra que significa, que é totalmente diferente, né, de muitas coisas, mas ela é igualdade para todos. Igualdade para todos. Então o homem sim pode ser feminista. Eu já perguntei para alguns caras, né, sobre feminismo, e os caras acham que feminismo é o contrário de machismo. Não, cara, não tem nada a ver com o contrário de machismo. Procura no dicionário, dá uma olhadinha, dá um Google aí, se você não tem um dicionário, dá um Google aí no significado da palavra feminismo e você vai ver que o significado dessa palavra é incrível e maravilhoso, né? Porque principalmente um dos principais fatores disso é a igualdade para todos. E não é tipo a mulher ter mais que o homem ou o homem ter menos, não, né? Muito pelo contrário, é igualdade para todos, o principal alicerce do feminismo. Então eu sim me considero um feminista, porque isso é importante para nós. Como eu falei, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma sogra também maravilhosa, né? Apesar que muita gente fala alguma coisa de sogra, minha sogra também é um ser incrível, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito sábia, e a minha mãe me ensinou muitas coisas extremamente importantes para que eu desenvolvesse como ser humano, e principalmente o respeito para as mulheres, com as mulheres. Isso eu acho que para mim foi fundamental para que eu também pudesse conseguir me relacionar com as mulheres sem medo e com maior respeito. Com maior respeito. Eu abro a porta do carro para minha mulher entrar, sabe? Tipo, até hoje eu faço isso, estou com ela já vai fazer 9 anos, temos 2 filhos, e eu faço isso por ela, pela minha filha. Eu tenho uma filha, a Sofia, de 6 anos, que é outra mulher, uma outra menina linda, maravilhosa, que vai se tornar uma mulher, sem dúvida, incrível. Porque dentro da nossa casa nós passamos essa igualdade,
Agora, né, há pouco o meu menino vai fazer 11 meses daqui a pouco, e eu tenho certeza que dentro da minha casa, dentro do nosso ambiente, a gente vai passar tudo o que há de melhor entre respeito e igualdade. Eu defendo muito essa coisa da igualdade. Eu sofri muito preconceito quando eu entrei no meio da tatuagem e do piercing, porque o que acontece imagina, eu entrei lá no começo de 2000, então é um cara, um piá de 18 anos de idade, né, começou a sair de um emprego que eu tinha, que era muito bom. Minha mãe e minhas irmãs acharam aquilo na época um absurdo, né, porque eu tinha um emprego bom, tava crescendo na empresa, né, e tava, tipo, o meu futuro lá, digamos, seria também realmente um futuro bom, porque eu sempre fui uma pessoa de certa forma determinada, né, eu tive alguns gatilhos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, que me fizeram, tipo, elevar minha autoestima de uma forma, assim, meio que na brutalidade. Mas isso, né, eu consegui tirar a melhor coisa disso aí. Mas o que acontece? Então, quando eu sofrendo esse preconceito, tudo isso aí, eu passei a entender melhor, e mais ainda, as mulheres. E esse preconceito que todas elas sofriam e sofrem até hoje. E o que acontece? Como que você deve lidar com isso? Eu tenho um recado daí, tipo, para os homens. Se você não respeita a sua mulher, se você não respeita a mulher em si, em geral, isso fala muito sobre você. Porque o que acontece? Se você não respeita a mulher, significa que você não tem respeito ao ser humano em geral. Não importa se ele é homem ou qualquer coisa do tipo, porque o que acontece? Eventualmente, quando algum amigo teu, ou aconteceu alguma coisa com algum amigo próximo, alguma coisa assim, você vai agir de uma forma ruim, entende? Você vai ser um canastrão, sim, não vamos, né, tipo, falar nenhum tipo de palavrão, mas você vai sim ser uma pessoa ruim, porque uma pessoa que é uma pessoa, tipo, que tem preconceito com mulher, ou que seja machista, ou seja lá o que for, ele também faz mal pro próprio meio, e não consegue enxergar que todos nós dependemos dessa sincronia entre homem e mulher. E aí, tipo, não importa o gênero que você tenha, entendeu? Eu estou falando de igualdade, estou falando de homem e mulher. Aí não importa se você é mulher, tipo, né, e é homossexual, ou se você é homem e é homossexual, não importa. Nós estamos falando de seres humanos. O respeito ao ser humano, se um homem não tem respeito à mulher, ele não tem respeito ao ser humano. E vice-versa. Entende? Uma mulher que não tem respeito pelo homem, ela também não tem respeito pelo ser humano, porque daí ela acaba criticando e acaba gerando mal, não só para ela, mas para quem está à volta. Porque não é por nada, existem pessoas maravilhosas nos dois lados, que deveria ser um só. E algumas dessas coisas acabam separando violentamente, sabe? Acaba separando violentamente todos nós como seres humanos. E não existe nada melhor, não existe como a gente evoluir de uma forma linda, de uma forma plena, se não houver união, se não houver respeito, se não houver a consciência da igualdade, sabe? Eu acho a questão, tipo, da igualdade extremamente importante. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos mais velhos, eu tenho amigos magros, alto, baixo, gordo, eu tenho amigos de todos os tipos e eu respeito todos eles igualmente. Eu respeito todos eles igualmente e eu tenho um respeito deles igual, e é um respeito sincero, é um respeito honesto, é um respeito íntegro. Porque eu passo isso para eles e eles me devolvem isso de uma forma maravilhosa. Então a gente não deve ter esse tipo de preconceito com nenhum tipo de gênero, grau ou número. A gente não deve ter preconceito. Os preconceitos dentro de nós têm que ser quebrados. E uma forma de você fazer isso é nós analisarmos cada ponto, cada aspecto da nossa vida. As pessoas que têm preconceito, por exemplo, tipo, com negros, com homossexuais ou coisas do gênero, essa pessoa também infelizmente, é uma pessoa ignorante.
É uma pessoa ignorante por quê? Porque se você não teve nenhuma dessas pessoas passando pela tua vida, você não pode julgar elas. Por que você não pode julgar elas? Porque você não tem informação o suficiente para fazer isso. Ou seja, você não é capaz de ter uma opinião em relação a algo que você não conhece. Eu sempre gostei de ler muito, e eu li muito sobre coisas que eu não gostava. Por que eu lia muito sobre coisas que eu não gostava? Justamente, tive contato com coisas que eu achava que não gostava e depois acabei mudando de ideia. Por que eu fiz isso? Porque como que eu vou querer ser crítico em relação a algo que eu não conheço? Não tem como eu ser crítico em relação a algo que eu não conheço. Eu seria um ignorante se eu fizesse isso, entende? Eu seria uma pessoa ignorante, seria uma pessoa desinformada, sabe? Eu seria uma pessoa completamente desinformada. Quantas vezes eu já não me encontrei com pessoas, né? Tipo, às vezes, né, num aniversário, uma festa de casamento, alguma coisa assim, algum tipo de evento grande nesse estilo, e eu conheci, tipo, velhinhos, velhinhas e várias outras pessoas do gênero, mesmo pessoas mais novas e tudo mais, que depois que me conheceram, eu falava, nossa, você é um rapaz inteligente, hein? Eu achava que esse povo tatuado aí era tudo meio tanso aí, tudo meio ignorante, tudo meio estúpido, né? Tipo, grosseiro, esse tipo de coisa. E depois que eles me conheciam, eu falava, nossa, você né, quebrou todo aquele preconceito que eu tinha. E, sério, depois que eu entrei, principalmente por meio da tatuagem, eu fiz questão de quebrar isso. Porque teve uma coisa que eu aprendi com meu irmão, que foi isso aí eu lembro até hoje, tanto que eu vou compartilhar com vocês. O meu irmão mais velho foi quem me influenciou a entrar no meio, né, da tatuagem no caso. E aí, o que acontece? Da tatuagem do piercing. E aí, o que acontece? Quando ele morou em Floripa um tempo, e aí ele tava com alguns piercings, né, colocou alguns piercings no rosto, tinha umas tatuagens já no braço e tudo mais. E aí um belo dia ele dirigindo o carro, não sei o que, e aí um cara meio que sem querer fechou ele, né, tava até meio que pedindo desculpa, e ele falou, não sei o que, começou a xingar o cara e falar, você não é cego, você não consegue ver, não sei o que, não sei o que. E o cara olhou pra ele assim, disse que olhou assustado assim, tipo, segurando o volante, morrendo de medo que ele fosse fazer alguma coisa. Por que o cara ficou morrendo de medo? Porque ele tava cheio de piercing na cara e tinha algumas tatuagens, ele andava sempre de regata, meu irmão, né, tipo, é grande, pá, não sei o que. Então o cara ficou apavorado, só que o cara não ficou apavorado só pelo fato, né, tipo, dele ser um cara grande, mas sim pelas tatuagens e pelos piercings. E principalmente naquela época, acho que era 98, 99, talvez, entre 97, acho, e 99, se eu não me engano, isso pode ter acontecido, mas anyway. O que aconteceu? O cara pegou, né, se encolheu ali no canto dele e ficou apavorado. E o meu irmão, na hora do nervosismo ali, ele pegou, tipo, saiu, né? E aí depois ele chegou em casa e o que ele fez? Ele retirou todos os piercings que ele tinha. E por que ele retirou todos os piercings que ele tinha? Porque ele olhou e ele conseguiu ver, e meu irmão é uma pessoa muito inteligente também, ele olhou e conseguiu ver e falar assim, nossa, meu cara, eu não tenho postura para usar isso. Eu não tenho postura para usar piercing, eu não tenho postura para isso, porque já é um meio que tem preconceito. Eu falei, agora aquele cara lá que aconteceu isso, ele vai sair, vai falar, poxa, todo cara que tem piercing tá em tatuagem, né, tipo, é louco, não sei o que, o cara me ameaçou e bababá. Então ele resolveu tirar todos os piercings e ele falou para ele mesmo, eu só vou voltar a usar os piercings quando eu tiver postura. Quando eu tiver postura, quando eu tiver plena consciência de que eu não devo gerar mais preconceito para o meu meio, né? Então depois, quando ele conseguiu, tipo, né, adquirir essa postura, e não demorou muito, porque a própria consciência disso já te ajuda.
já te eleva e já te chega num nível que você acaba conseguindo isso de uma forma mais fácil. Então quando ele fez isso aí, logo depois ele colocou os piercings novamente e não agiu mais dessa forma. E quando ele falou isso pra mim, isso me deu um estalo. E aí sempre quando tinha uma pessoa que agia comigo com preconceito, sem me conhecer, sem conhecer o meio, de qual forma que eu agia de volta? Eu sorria para essa pessoa e tratava ela educadamente. Mesmo que ela tivesse, às vezes até me insultando verbalmente, eu não insultava essa pessoa de volta, eu não xingava ela, né? Eu muito pelo contrário, eu tratava ela com educação, com o dito tapinha de luva, né? Como se diz, né? Como se fazem os ingleses. E eu sempre dava esse tapinha de luva com toda a educação do mundo, né? Tipo, bem sendo devolvendo com um sorriso e mostrando que ela estava completamente errada. E eu já tive também situações de conversar, né, com advogados de altíssimo escalão, com cientistas, com psicólogos e com várias pessoas, né, que eu acabei conhecendo nos anos do meu trabalho, porque, né, como o meu trabalho eu acabo conhecendo muita gente e tendo, né, passando um tempo grande com elas ali, né, executando todo o trabalho que eu executo ainda hoje. Então todo esse tempo fez com que eu conhecesse elas melhores e elas me conhecessem melhor. Então tanto que, nossa, eu mesmo tenho clientes que me trazem, né, tipo as filhas, os filhos que vieram aqui aquela vez há 15, 20 anos atrás, se entrega um pouco da minha idade. Mas essas pessoas, isso que mostra? O que mostra? Que toda essa minha educação, que todo esse meu respeito, todo esse meu não preconceito só elevou o meu trabalho, elevou a minha vida, elevou a eu ter amigos incríveis, pessoas que estão à minha volta incríveis, porque aquilo que você é aquilo que você atrai. Isso sem dúvida nenhuma. Se você for uma pessoa negativa, você atrai pessoas negativas. Se você for uma pessoa tipo depressiva, você atrai pessoas depressivas e por aí vai. Então é muito importante que nós quebramos os preconceitos que nós temos. Primeira dica que eu dou para vocês nesse sentido também, aliás, não é a primeira dica, mas uma das dicas que eu dou para vocês nesse sentido é que se você não gosta de algo, procura pelo menos estudar sobre ela, para que você tenha informação o suficiente para poder dizer o porquê que você não gosta dela, por que você não gosta disso, por que você não gosta daquilo. Eu, por exemplo, não sou muito fã de arte contemporânea. E eu estudei sobre arte contemporânea para poder entender sobre ela, né? Só que isso é uma opinião pessoal, mas nem pelo fato de eu não gostar de arte contemporânea que eu vou lá, xingar quem tá fazendo arte contemporânea ou quem tá não sei o quê, entendeu? Não, porque particularmente não vai me afetar isso, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Isso, na verdade, muito pelo contrário, vai fazer diferença sim, vai fazer diferença pro mal. Por que vai fazer diferença para o mal? Porque eu estou agindo de uma forma ignorante, de uma forma estúpida, melhor dizendo, de uma forma estúpida. E isso não convém com quem eu sou, com quem eu quero passar, com quem eu quero que vocês, junto com toda essa coisa nova que eu quero fazer, se transformem, sabe? Eu quero fazer vocês enxergarem o quão importante é a gente se livrar de vários aspectos das nossas vidas que nos fazem mal e que não nos acrescentam em absolutamente nada. Muito pelo contrário, elas nos prejudicam. Você ter preconceito não te melhora em nada. Isso só te prejudica. Isso só te prejudica. Quantas pessoas eu não conheci e falava, nossa, eu nunca ia conhecer uma pessoa como você se não fosse numa ocasião assim. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de conhecer uma pessoa como você, porque você realmente assusta. E sim, de certa forma eu assusto. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Daquilo que é estranho para elas.
Só que quantos filmes a gente já não viu sobre isso? Quantos anos faz que a gente não assiste filmes sobre esse tipo de coisa? E hoje em dia tem uma gama disso maior ainda. Só que mesmo com toda essa gama, parece que as pessoas não conseguem quebrar o preconceito dentro delas mesmas. E isso só faz mal para você. Isso só faz mal para a humanidade, faz mal para as mulheres, faz mal para os homens, faz mal para todos os números e gêneros, sabe? Faz mal para todo mundo. Quanto mais a gente for gentil, quanto mais nós sorrirmos para toda essa coisa negativa que é o preconceito, melhor a gente vai ser como ser humano, melhor a gente vai ser como pai, melhor a gente vai ser como namorado, como esposa, como o que for, sabe? Dentro de todas essas coisas, nós vamos ser melhores amigos, e os nossos familiares também, a gente vai conseguir ter uma melhor compreensão dentro de tudo isso. Por exemplo, poxa, quando eu quis quando eu quis entrar pro meio da tatuagem, do piercing, eu comecei com body piercing, nossa, como eu tinha dito antes, a minha mãe e minha irmã, poxa, ficaram indignadas e falaram, nossa, Rafa, você vai estragar a tua vida, isso aí é coisa de maloqueiro. Só que como que elas podiam dizer que isso era coisa de maloqueiro? Você era uma pessoa super trabalhadora. Eu falei, então eu ia ser o único trabalhador no meio do bando de maloqueiro? Não, isso estava errado, porque elas tinham preconceito, entendeu? Elas tinham preconceito sobre tudo isso aí. E a minha mãe, depois de um tempo, ela veio morar comigo. Ela veio morar comigo e com meu irmão. E como ela se sentiu bem, como ela foi feliz. Porque antes, não que minha mãe não fosse feliz antes, minha mãe era feliz sim antes, só que a minha mãe se tornou mais feliz, mais contente. Primeiro que ela estava com os 2 filhos mais novos dela, né? Que sou eu e meu irmão Anderson. Então isso para ela trouxe um prazer muito grande. E ela poder ver todas as pessoas envolvidas, né? Que eram nossos amigos e tudo mais. Ela viu que tudo aquilo que ela tinha de preconceito dentro dela não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Às vezes, os nossos pais principalmente têm esse tipo de atitude de querer privar os filhos de determinadas coisas, privar o filho de ter uma tatuagem, de ter um piercing, às vezes tem vergonha da opção sexual dele ou dela, esse tipo de coisa. Só que para pensar, você acha que eles têm esse preconceito porque, por causa do filho ou da filha? Não, eles querem proteger vocês, eles querem proteger os filhos, as filhas. Por que eles querem proteger? Porque pai nenhum gosta de ouvir que o vizinho, o amigo, seja lá quem for, esteja falando mal do filho dele por algum motivo. É por isso, normalmente, que os pais nos privam de certas coisas, sabe? Porque eles ainda estão presos e muitos de nós ainda estamos presos a essa coisa do preconceito. E ter medo de ouvir, alguém falando mal do filho, da filha, você viu, ele tá usando vestido, você viu, ela tá usando roupa de menino, e por aí vai, e por aí vai. Os preconceitos não param só por aí, são muitos e todos nós sabemos muito bem disso. Então eu acho que uma coisa importante é nós conhecermos, conhecer, ter informação, buscar informações, sabe, sobre as coisas que a gente tem preconceito. Porque só assim você vai ter conhecimento o suficiente para poder dizer se isso está certo ou está errado, E não é politicamente, não, é para nós mesmos, para você saber se isso está certo ou está errado. E porque você vai descobrir, quando você estuda, quando você se informa sobre esse tipo de coisa, você vai descobrir que muitos dos preconceitos que você tinha, na verdade, era pura ignorância, era pura falta de informação. Por isso busque cada vez mais dentro de você, busque dentro,
de livros, de internet, mas quando você for procurar na internet, pelo amor de Deus, procure algo realmente que seja válido, uma informação realmente concreta, não opinião. Opinião, cada um tem a sua sobre determinadas coisas, só que informações legítimas, estudos, tem de tudo quanto é lado, sobre tudo quanto é coisa. Sobre mulher, sobre tatuagem, sobre piercing, sobre milhões de coisas a gente tem informação hoje para descobrir. Só que, como eu falei, procure sempre mais também de uma informação, sempre, sabe, procure ter um engajamento dentro disso maior, sabe? Não procure só a primeira, não leia só a primeira coisa que você vê na frente e tome isso como verdade. Não faça isso, não faça isso que você vai estar prejudicando você mesmo, sabe? Então procure coisas importantes, procure informações relevantes, sabe? E procure também ver as opiniões e tudo que está acontecendo dentro daquilo para que você realmente possa criar a sua própria, né? Em base em todas essas informações. Porque é muito importante a gente conseguir quebrar esses preconceitos e se tornar pessoas melhores. Com essa coisa do preconceito, de você conseguir quebrar os preconceitos, paradigmas dentro de você, você vai ver que você vai conseguir ser uma pessoa melhor para você, para os seus amigos, para os seus relacionamentos, para a sua família e, né, distribuir isso para o mundo de uma forma gentil e educada, porque muitos de nós precisamos da tal da educação. Arrogância, intolerância, todas essas coisas não nos ajudam em nada, só nos prejudicam, né? Quantas guerras, quantas coisas nós não vimos por pura ignorância, por coisas que não faziam e não fazem o menor sentido. Então eu deixo aí para vocês refletirem sobre isso, sobre o que vocês têm preconceito e se esse preconceito realmente vale a pena. Eu tenho certeza que todos vocês vão descobrir que nenhum preconceito vale a pena. Nenhum preconceito vale a pena, porque o que vale a pena sim é a igualdade. E trabalharmos juntos em pró de algo maior vai ser sempre mais interessante, vai ser sempre mais, vai ter muito mais crescimento em toda a humanidade a partir do momento que andarmos de mãos dadas. Enquanto tiver panelinhas, grupinhos, intrigas e tudo mais, a gente não vai conseguir evoluir como ser humano e chegar num ápice muito alto em relação a isso. Eu vejo até pessoas que se dizem espiritualizadas têm muito preconceito. Eu acho isso complicado. Porque se você quer ser uma pessoa espiritualizada, né, tipo isso, aquilo, poxa, atacar outras pessoas, atacar gênero, atacar mulheres, atacar mesmo homens, né, se você é mulher e tal, isso não é legal. Não vou nem dizer que tá errado, mas isso não é legal, isso não é legal. Se tem uma coisa que é muito interessante é o respeito. Respeito é fundamental para que nós possamos crescer como ser humano. Então quebre os seus preconceitos, mantenha o respeito e siga em frente, porque como eu digo e como eu tenho certeza, o autoconhecimento é libertador. Vamos lá, grande beijo, sucesso para todos nós, que tenhamos uma vida realmente próspera e sem preconceito.